Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala é Presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Livro de Mateus, capítulo 5, verso 21 em diante. Eu quero vos trazer mais uma passagem falando sobre o Sermão do Monte. Eu já vos disse que não sei quanto áudio estarei gravando, pois eu gostaria de comentar até o capítulo 7, mas não sei se terei possibilidade de fazer esses comentários. Mas conforme o Espírito Santo for me dando passagem da palavra, estarei falando-vos. A palavra do Senhor diz assim: Ouviste o que foi dito aos antigos, não matará, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo, que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que chamar o seu irmão de raca, será réu de sinídrio, e qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxerem tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e o oficial te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairá dali enquanto não pagare o último centil. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, Pai, entrando na tua presença para ministrar a tua palavra. Peço-te, ó Deus, uma unção, um revestimento, uma porção gloriosa do teu Espírito Santo para poder, ó Pai, ministrar a tua palavra, para falar aquilo que o Senhor quer que eu venha falar, meu Deus. Este, Pai, é o meu pedido em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, quero vos chamar a atenção para a passagem da palavra de Deus que se encontra aqui no livro de Mateus. Mateus 5, verso 21 em diante, fala acerca do relacionamento entre o ser humano, o relacionamento com o próximo. A Bíblia, em todo o seu conteúdo, deixa muito claro que Deus não só se preocupa com o relacionamento entre ele e o homem, mas também a sua preocupação, o relacionamento do homem consigo mesmo, visto que o relacionamento do homem entre si é o princípio do relacionamento com Deus, conforme a palavra do apóstolo João. João escreve da seguinte maneira: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem nunca viu. 1 João capítulo 4, verso 20. Portanto, o Senhor Jesus aqui ele passa a fazer a referência, quando ele diz, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, ele começa a citar os 10 mandamentos. Ele começa a falar sobre os 10 mandamentos, da qual descreve o cuidado do Criador, quando destina ao destino de cada um desses, de cada um de nós. 6 deste mandamento fala sobre o relacionamento do homem com o seu próximo. 3 desses mandamentos é a lei sobre violência, também foram abordados por Jesus neste trecho do Sermão da Montanha, que hoje nós procuramos meditar, analisar e estudar, falando sobre
inclusive sobre o pecado, sobre adultério, na qual o Senhor Jesus diz: ouviste que foi dito aos antigos, não cometerá adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Versículo 27 do capítulo 5. Portanto, amados, o Senhor aqui ele tem o cuidado falando sobre esses mandamentos para cada um de nós, nos mostrando que devemos estudar a palavra de Deus. O mestre dos mestres discorre sobre este assunto e sobre ele como e quem tem autoridade e não como os escribas. Ele fala sobre aquele assunto que realmente ele conhece. Ele fala como aquele que tem autoridade e não somente como os escribas, pois o escriba ensinava as pessoas, mas na verdade os escribas violavam a própria lei. A autoridade está autenticada pelo próprio Pai, na qual está escrito: este é o meu filho querido, escute o que ele diz. Mateus 9, verso 7. Nesta autoridade, ao dizer 5 vezes, eu porém vos digo, Jesus falando, ele diz 5 vezes isso, eu porém vos digo. Jesus vai além do sentido literal da palavra e aprofunda o conceito que deve partir do coração e não somente da mente. Nesse sentido, ele trata o seguinte assunto concernente ao nosso relacionamento com o próximo. Amados, sabemos que nós temos que fazer uma análise mental, mas também sabemos que toda a palavra de Deus, ela deve ser armazenada na tábua do nosso coração. Com a mente, com a inteligência, muitas vezes, nós analisamos e definimos o que é certo, o que é errado. E dentro dos nossos corações decidimos o que devemos fazer e seguir. Portanto, amados, o Senhor Jesus nos ensina que a palavra de Deus vai acima daquilo que deve partir não somente da mente, mas do próprio coração. E nesse sentido ele trata sobre o assunto concernente ao relacionamento entre o ser humano. A questão aqui que Jesus trata sobre homicídio, ele fala sobre, nessa questão Jesus toma como base o texto do mandamento de Deus, da qual diz, não matará, versículo 21, e a partir dele começa a aprofundar a sua explicação. Eu, porém, vos digo, diz ele, versículo 22, neste, o Senhor Jesus, os mestres do mestre, traz-nos uma mensagem, não é uma frase de desprezo que foi dito aos antigos, nem mesmo a anulação ou acréscimo do que já havia sido pronunciado. Não, amados, o Senhor Jesus traz-nos a lembrança de que há algo bom para nós, falando sobre esta lei de Deus, sobre o mandamento que foi entregue para Moisés, ali no monte, ele continua sendo válido para cada um de nós, falando sobre o caso de homicídio. A lei é absolutamente santa, é inalterável, e o que persiste e perdura, sem mudança, sem modificação do tempo. Mas a lei de Deus, ela é perfeita, não olha para a ação, ela vê mais fundo, observa a origem da ação e a mentalidade que está por trás dela. Jesus disse, pois do coração do homem procede os maus pensamentos e o homicídio. Você pode pensar, mas o pensamento não é na mente? Sim, mas é do teu coração, e aquilo que está armazenado dentro do teu coração. Por isso que muitas pessoas que guardam mágoa dentro do seu coração, que guarda rancor, que guarda ódio dentro do seu coração, acaba contraindo um câncer no pulmão, um câncer
no abdômen, um câncer muitas vezes no intestino, uma úlcera, uma gastrite, tudo é proveniente de uma doença psicomática que você armazenou dentro do seu coração, e o seu coração se contamina com o ódio, com o rancor, com a mágoa, com o desprezo muitas vezes, e você acaba transformando esse ódio contra o seu próprio organismo, causando-lhe um câncer, causando-lhe uma doença psicomática, uma doença que vai atuar dentro do seu psicológico. É isso que muitas vezes nós tentamos, como pregador, tentamos ensinar para os irmãos. É dessa maneira, o Senhor Jesus vai até a raiz. O Senhor, nosso mestre, é bem radical, mostrando-nos que a ira é igual ao próprio assassinato. Se você guarda a ira em seu coração, você muitas vezes não precisa estender tua mão para ferir o teu irmão. A ira, a mágoa, o rancor, ele acaba ferindo a pessoa que você muitas vezes deveria se aproximar e abraçar e acalentar e dar o seu braço amigo. Portanto, amados, aqui o Senhor Jesus mostra-nos que a ira é igual ao próprio assassinato. Para os judeus que não gostavam do obstrato, era muito difícil reconhecer a natureza culposa de processos interiores do coração. Mas era a justiça que excedia a dos escribas e a do fariseu que o Senhor Jesus estava ensinando, uma justiça que leva o julgamento não só aquele que tira a vida de seu irmão, mas aquele que profere algum insulto contra a pessoa que muitas vezes é inocente. Jesus deixa claro, como já eu vos disse, que o relacionamento do homem com o seu próximo implica no seu relacionamento com o próprio Deus, ao ponto de colocar a relação social antes do relacionamento espiritual, pois é isso que o Senhor Jesus deixa bem claro. Ele diz sobre: se pois trazeres a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, e vai primeiro e reconcilia-te com teu irmão, e então voltando, faze a tua oferta. Essa mensagem de Jesus é de suma importância, amados, que o Senhor Jesus condicionou a entrega da nossa própria oferta a Deus, a condição de nós estarmos reconciliados com as pessoas que muitas vezes nós ofendemos. O Senhor Jesus deixou bem claro: se você está trazendo a oferta para depositar ao altar de Deus, e quando você se levantar do banco para depositar a oferta, você se lembrar que existe uma questão mal resolvida com teu próximo, com teu irmão, então segura a tua oferta em tua mão e depressa vá lá, reconcilia com teu irmão, faz a paz com teu irmão. Isto vale para o casal também. Se você está dentro da igreja, e dentro da igreja você vai ofertar, vai entrar muitas vezes, eu estou falando não somente da oferta em dinheiro, mas ofertar a tua adoração, o teu louvor, a tua oração, e você se lembrar que houve uma questão mal resolvida entre seu lar, na sua família, com sua esposa, ou mesmo com seu cônjuge, com seu esposo. Então a palavra de Deus diz: levanta-te, vá depressa, concilia-te, faz a paz. E aí entra na presença de Deus, adore a Deus, louve a Deus, glorifique, exalte, clame, suplique, mas antes faça a paz, porque dessa maneira o Senhor irá olhar o teu coração, irá
percustar dentro da tua alma, enxergar dentro do teu interior, e verá que não haverá nenhuma mácula, nenhuma mancha, e estenderá sua mão e irá te abençoar abundantemente. Portanto, amados, é isso que o Senhor Jesus nos mostra, que pois ao trazer ao altar a tua oferta, e ali lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o teu altar a oferta e vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão, e então voltarás e faze a tua oferta. Senão a tua oferta não será aceita por Deus. Senão a tua adoração não será aceita por Deus. De balde você estará levando a tua oferta, pois mesmo entregando na salva a tua oferta, ele não se tornará uma bênção em tua vida, pois dentro da tua alma existe rancor, existe mácula, na qual o Senhor Jesus nos explica. Isso, amado, vai além do fato de ficar irado. Leva-se em conta deixar o próximo irado. Leva-se em conta deixar outra pessoa magoada ou ofendida. O assunto é preocupante, pois há muitas pessoas que estão cometendo homicídio com a palavra. Desculpa, irmãos. Eu tenho falado muito, tenho pregado muito e minha garganta anda bastante irritada. Então, amados, tem pessoas cometendo homicídio com as palavras. Fala sem pensar, age sem pensar, não mede as consequências. As palavras têm poder destrutivo, como o próprio apóstolo Tiago nos explica, argumentando ao explanar sobre o poder da língua, no capítulo 3, versículo 8 do livro de Tiago. Tiago deixa bem claro sobre isso, que a língua tem o poder de causar um incêndio, de destruir amizade, destruir felicidade, de trazer ferimento, mágoa, trazer cicatrizes profundas dentro da alma do ser humano. Aí o Senhor Jesus passa a tratar sobre a questão do adultério. Ele fala sobre o adultério, ele diz: lembra do que foi dito aos antigos. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerá adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Ele passa a tratar sobre a questão do adultério. Alguns dizem que Jesus veio para aliviar o fardo, tornar a lei mais fácil, mais acessível de cumprir. Não é o que parece, amado. Jesus vai além da interpretação. Vai além ainda da interpretação resumida dos fariseus e os escribas sobre o 7º mandamento. Para eles, adultério era apenas o ato concretizado, a conjunção carnal e desvendado por pelo menos 2 testemunhas. Se fosse feito em oculto e ninguém viesse a saber, para eles não era adultério. Mas se fosse algo que viesse a público e que viesse ser apontado por 2 testemunhas, como no caso da mulher que foi pego em pleno ato de adultério. João 8, verso 1 a 11. Mas segundo Jesus, o adultério acontece primeiro no coração. É através do teu olhar, meu irmão. É a maneira como você olha para uma mulher. Pois é do coração que procede os maus pensamentos, homicídio e adultério. Mateus 15, verso 19. E este é o alimento, é alimentado no caso pelos olhos, pois ele também disse que são os olhos a lâmpada do corpo. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. É o Senhor Jesus falando. Mateus 6, verso 22 até o verso 23. É Jesus falando sobre o caos
de adultério, ele diz que se você olhar para uma mulher e em teu coração você a cobiçar, eu sempre digo, amados, que você está andando na rua e você vê uma mulher seminua, ou você, mulher, ver um homem todo musculoso, desejável, mas você passar e olhar simplesmente é coincidência. Mas se você passar e voltar a dar a segunda olhada, aí já não é mais coincidência, é concupiscência, e a concupiscência gera a cobiça, e a cobiça gera a morte, pois leva você a cometer o adultério dentro do teu coração. Ainda que não haja o toque, ainda que não haja a conjunção carnal, ainda que você não venha a praticar o ato sexual em si, você já cometeu adultério dentro do seu coração. É isso que o Senhor Jesus explica. É algo muito profundo, é algo que vai além do que nós possamos compreender. Ele diz que são os olhos do corpo, que são as lâmpadas do corpo, e se teus olhos forem mal, todo o teu corpo está em densa treva. É Jesus falando para nós, nos explicando, nos ensinando, curando a nossa alma através da palavra, através da graça divina. Nesse sentido, Jesus faz uma colocação radical sobre a automutilação dos membros que porventura induze homens ao erro. Mateus 5, verso 29 e verso 30. A ordem de desfazer-se do olho e da mão é um exemplo do uso dramático que o nosso Senhor fazia das figuras de linguagem, porque ele fala de olho e da mão. Há muita interpretação, mas vamos nos valer do que diz Jesus. Toma por base um ditado muito utilizado pelos próprios judeus a respeito do adultério. Os olhos e as mãos são os provocadores do pecado. O que Jesus pretendia ensinar não era uma automutilação física, no sentido literal, mas uma abnegação moral, sem concessões. Na mutilação, amado, existe a mortificação e o caminho, muitas vezes, que acaba destruindo. Mas o Senhor Jesus ensina-nos o caminho da santidade. O caminho que Ele nos ensina é o caminho da santidade. Alguém pode, muitas vezes, não ter como entender, pois parece ser um problema muito difícil de interpretação. O problema é o tempo que dura, muitas vezes, esse primeiro olhar, a qual eu vos disse, você olhar simplesmente é coincidência, mas você persistir no olhar é a concupiscência, e a concupiscência leva os desejos lascívos, e os desejos lascívos faz com que dentro do seu coração haja a consumação do pecado, mesmo se você não ter praticado o ato em si mesmo. Se Jesus disse aos judeus, naquela época em que as mulheres cobriam todo o corpo e deixavam somente os olhos à mostra, que arrancasse os seus olhos, o que ele poderia dizer a nós nessa presente geração, onde todos os dias deparamos com mulheres praticamente com seus colos totalmente despidos, com a sua veste totalmente cada vez mais e mais à mostra o seu corpo, o seu físico. O que o Senhor Jesus diria para nós nessa presente geração, amados irmãos? Amanhã eu estarei vos trazendo mais uma mensagem do pedacinho do Maná dos Céus, falando sobre a questão do juramento. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, Pai.
entrando na tua presença para te agradecer por esta mensagem, por esta palavra, por esta pequena reflexão que nesse dia de hoje eu venho trazer acerca, Senhor, do Sermão do Monte. Peço a Deus a tua graça e a tua paz, que o Senhor abençoe cada vida, cada lar, cada família, aonde este áudio de ministração chegar. Cura e libertação, salvação, transformação de vida, vida conjugal abençoado, lar abençoado, Pai. Este é meu pedido, em o nome do Senhor Jesus. Eis aqui, Pai, este copo com água. Eu te peço, unge esta água, Pai. Minha garganta está bastante danificada, mas eu te peço, Pai, que esta água seja um bálsamo de cura, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Que Deus abençoe a todos, que Deus ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago neste dia de hoje. Amém.